Bem-vindos, leitores. Meu nome é Daniel Orsini e aqui a gente fala de livro. Se acomodem na cadeira, peguem aquele cafezinho, vai ver tá até fresco, abram seus corações e vamos ao que interessa. O livro de que vamos falar hoje é Sonhos em Tempo de Guerra, do autor queniano Ngugi wa Thiong'o, que pelo que eu li está sempre cotado nas casas de aposta como um forte concorrente ao próximo Prêmio Nobel de Literatura. Esse é o primeiro livro que eu leio do autor e nele o Ngugi escreve suas memórias de infância na região rural em que ele cresceu no Quênia, no período que engloba desde a Segunda Guerra Mundial até meados dos anos 50. O livro se passa na época em que o Quênia ainda era uma colônia britânica e essa relação tensa entre a metrópole e a colônia desempenha um papel obviamente muito importante na vida de todo queniano da época e, claro, na do Ngugi também. E é de dentro desse contexto conturbado que ele lança sua voz para nos falar sobre a sua família, a primeira vez que vai à escola, as pessoas que admira, os medos que tem, as vergonhas, as primeiras amizades, as ambições infantis e os primeiros encantamentos infantis, e muitas outras coisas que lhe acontecem ali nos primeiros anos. Essa edição aqui é da Tag Curadoria do mês de agosto e foi feita em parceria com a editora Biblioteca Azul, com tradução de Fábio Bonilho e Alton Mesquita. E, inclusive, a Biblioteca Azul tem uma edição desse livro que está no mercado. Voltando para o livro. Como eu comentei, esse é um livro de memórias da infância. Então ele é um livro de caráter autobiográfico, mas voltado para um período bem específico da vida do autor, que é quando ele tem desde uns 5, 6 até uns 14 anos de idade. Além dessa delimitação temporal, eu percebi também a escolha de alguns vieses temáticos, como não podia deixar de ser, porque não dá para alguém contar absolutamente tudo o que lhe aconteceu de um ponto de vista puramente objetivo e imparcial e sem filtro algum, em Full HD, 4K. Eu nem sei ao certo o que essas coisas querem dizer, pela verdade. Eu sempre tenho que pesquisar na hora de configurar meus vídeos aqui no YouTube. O escritor selecionou eventos que, direto ou indiretamente, contribuíram para sua formação. Sendo que eu estou usando formação em um sentido bem amplo. Eu quero dizer tanto formação de caráter, quanto formação como escritor, quanto formação intelectual e por aí vai. Pode parecer que eu estou apelando usando formação num sentido tão amplo e talvez eu esteja mesmo. Logo de início, descobrimos que o Ngugi nasce dentro de um arranjo familiar que para nós ocidentais é bem distante do convencional. É um arranjo poligâmico em que o pai do Ngugi, o Thiong'o Waduko, é casado simultaneamente com 4 mulheres. O Ngugi é filho da terceira esposa em ordem de casamento e entre irmãos e meio-irmãos eles são em 24. Eu achei muito engraçado que ele conhecia vários irmãos e meio-irmãos dele por apelido só e muito tempo depois de velho ele descobriu os nomes deles. Então tinha o Laranjinha, a Frutinha, o Meio Centavo, a Senhorita Limpeza, o Barrigão, que ele só sabia o apelido, ele só foi descobrir os nomes, não sei, quando tiveram que preencher algum documento, imagino. E essa grande família mora em um arranjo com 5 cabanas, uma para cada mãe e para os filhos daquela mãe e uma para o pai. E pelo que eu entendi, as cabanas das mães formam um tipo de quadrado com a do pai no centro desse quadrado e equidistante das cabanas das mães. Então é como se as cabanas das mães estivessem nos vértices dos quadrados e a do pai bem centralizada entre as duas diagonais, bem onde ficou, não lembro, na cartela do bingo ficou o desenho, sei lá. E você precisaria dar os mesmos passos para chegar até a cabana de qualquer uma das mães. O Ngugi fala que essa equidistância entre as cabanas de qualquer uma das mães e a do pai era muito importante para manter o equilíbrio dentro do arranjo poligâmico que poderia ficar um pouco tenso em certas situações. Existem outros protocolos que vão tentar reforçar esse equilíbrio também,
E a gente vai ver esse equilíbrio ser testado ao longo do livro e chegar ao seu limite. Eu gostei muito do título Sonhos em Tempo de Guerra, porque o termo sonhos, dentro dessa narrativa, consegue comportar vários significados. A palavra sonho pode trazer para a gente o modo como o Gug buscava explicações sobrenaturais para coisas que aconteciam ao redor dele e ele não conseguia explicar, e até para algumas que ele conseguia explicar sem ter que apelar para isso. Tem um momento no livro em que o Gug vai parar no hospital por causa de um problema que aparece no olho dele, que começa a inchar e a supurar, a sair pus, não no olho, mas na pálpebra, assim, acima. E é a primeira vez dele na cidade grande. O hospital fica em Nairobi, a capital do Quênia. E a primeira vez dele no hospital também. Antes ele só tinha ido nos curandeiros ali da vila dele. E a primeira vez dele longe, sozinho, sem passar a noite com a mãe dele. Ele fica apavorado. Mas na vila dele existe uma crença de que se ele sussurrar o nome de uma pessoa querida e ausente num bocal de um pote de argila, a pessoa ouve. Não tem um pote de argila no hospital, mas ele acha um jarro qualquer ali e sussurra o nome da mãe dele, esperançoso. No outro dia, a Wandika, a mãe dele, não só aparece no hospital, mas aparece sozinha, e ela também não conhecia Nairobi, ela não tinha a mínima ideia de como se locomover na cidade. Pro Gug isso é mágica, sabe? Pro Gug mostra que a mãe dele tinha dons sobrenaturais para conseguir não só descobrir que ele estava precisando dela, mas chegar aonde ele estava, onde ela era necessária. Uma outra acepção de sonhos que me ocorreu no livro é de sonhos como rememorações positivas de uma época. E eu sinto esse olhar muito positivo do Gug sobre a própria vida, sobre o próprio passado. E a vida do Gug não foi fácil, e o Quênia não passava um momento fácil. A palavra guerra também está no título, e não está no título à toa. Além da Segunda Guerra, de que o Quênia participou tanto diretamente quanto indiretamente no envio de recursos para o esforço de guerra, havia também a disputa metrópole versus colônia contra a Inglaterra. O Gug poderia lembrar só das partes difíceis da vida dele e seria o previsível, seria muito fácil isso acontecer. E não, evento após evento, ele consegue lançar um olhar positivo sobre a própria vida. E é um mérito indiscutível dele conseguir fazer isso. Eles não terem brinquedos para brincar, no olhar dele, se transforma em uma aventura de como eles conseguiram madeira para fazer um carrinho de mão e conseguiram ajustar as rodas perfeitamente. Todo mundo ficou com inveja do carrinho e ajudaram a mãe dele a carregar coisas que ela precisava. E esse rememoramento positivo, sem transformar a narrativa em uma coisa poliana, ou para quem tiver um kit de referências mais tosco como eu, em uma história de Charlinho, meio Hermes e Renato. Não cai para um caricato. Ele vê a tristeza e não nega, ele não nega a identidade das coisas. Não olha para a lua e fala isso é sol. Ele consegue reconhecer as coisas tristes que acontecem, mas ele reconhece com uma sensibilidade muito única e ele consegue ver esperança e pensar que de alguma maneira ele pode lutar para tentar mudar as coisas. O que me leva a uma última acepção que eu consigo ver aqui, que é a de sonho como um objetivo a ser alcançado. O Gug tem um sonho, conseguir uma boa educação. Isso é muito importante para ele e ele nos revela no livro momentos em que ele acredita que esse objetivo foi se desenvolvendo nele, que essa determinação em estudar foi se assentando. Ele comenta de quando o irmão mais velho volta educado de um reformatório e como ele fica impressionado com isso. Fala também muito, repetidamente, da mãe que queria saber se ele estava estudando bastante e se ele estava dando o máximo de si na escola. E de um professor preferido que emprestava para ele, entre outros livros, A Ilha do Tesouro, e ele saía por aí cantando as musiquinhas de pirata, hey ho, e ninguém entendia o que ele estava cantando, e talvez nem ele, mas ele não estava nem aí. E eu diria que mais do que
mostrar como que esse sonho de se educar se revelou pouco a pouco para ele, o Gug descreve muito também as várias vezes que ele se aferrou a esse sonho quando ele podia não tê-lo feito. Quando essa escolha, estudo, era escolha difícil. Quando escolher estudar envolvia escolher abdicar de algo. Isso acontece uma vez, por exemplo, quando a Wandika, a mãe do Gug, vai visitar a avó dele e a tia que moram em uma cidade meio longe. Por ser longe, ela vai de trem. E aí ela pergunta para o Gug e para o irmão mais novo dele, o Jundi, se eles querem ir junto. Os moleques não estão nem aí para a avó, menos aí ainda para a tia. Mas trem era um evento. A molecada ia na estação de domingo só para ver o trem passar. Imagina andar dentro do trem. Claro, tinha um porém. A viagem era no período letivo e duraria algumas semanas, o que significaria perder um período na escola. Quase como um teste de caráter, a mãe dos meninos deixa para eles escolherem se eles viajam e perdem o período na escola ou se ficam e estudam. O Jundi nem pensa muito, ele vai. O Gug fala, o trem vai ter de me esperar. Eu sinto como se, de uma forma até não verbalizada, o Gug conseguisse entender muito cedo o papel libertador que a educação pode ter. Eu vou falar agora de um tema que se emaranha pelo livro inteiro, que é o da contação de histórias, o da narrativa e da própria arte de se narrar. Esse tema já aparece no primeiro capítulo, na abertura do livro. O Gug está voltando da escola com um amigo dele, o Kenneth, e está esfomeado, porque não come nada há não sei quanto tempo. Ele está andando e elencando as maneiras que ele conhece de se distrair da fome, que vão desde brincar de bola até ler Oliver Twist, que, veja só, é uma história de um menino que também passa fome. E assim vão o Gug e o Kenneth até que eles notam um aglomerado de gente conversando, todo mundo muito agitado, próximos ao entroncamento de trilhos ferroviários que cruzam o caminho deles. Essas pessoas estão conversando entre si uma história que parece digna do super-homem. Alguém foi pego tentando contrabandear munição, o que é crime capital no Quênia colonizado. A polícia tentou capturar essa pessoa e ela não só escapou da polícia, como quando a polícia atirou nela, os tiros se voltaram contra a própria polícia e o sujeito ainda saiu voando, cruzou as nuvens, sei lá. Era uma história maravilhosa. O Gug fica empolgadíssimo de ter essa história para contar quando chegar em casa, mesmo que o Kenneth tente baixar a bola dele um pouco, contestando a veracidade do caos todo. Várias noites a família estendida do Gug se reúne ao redor de uma fogueira para contar histórias. Eles se sentam ao redor do fogo e passam a noite contando histórias uns para os outros. O Gug até fala que a Wangari, a primeira esposa do pai dele, é a melhor contadora de histórias inconteste. E que uma irmã dele, a Wabia, que é cega e paraplégica, ela não é boa em contar histórias, e inclusive ela nunca conta histórias nas noites de histórias, mas ela é excelente em recontar as histórias no dia seguinte. E ela não só consegue recontar muito bem, como ela incrementa as histórias contadas anteriormente, até melhorando. E, em boa medida, o Gug faz muito isso no livro, se você parar para pensar. Recontar histórias que ele ouviu quando criança. Continuando o fio tanto da importância quanto do poder que as narrativas têm, é muito tocante quando ele aprende a ler e acha nas palavras sozinhas, nas palavras escritas, um som, um cantar, uma música. E aí ele arruma um Velho Testamento, que era do irmão mais velho dele, que deixou largado em algum lugar, e descobre que ele pode escutar histórias mesmo quando ele está sozinho. É só ele abrir aquele Velho Testamento e ler para ele mesmo. E ele se encanta demais com aquelas histórias míticas do Velho Testamento, Daniel decifrando sons e Josué derrubando muralha na trombetada. Outro ponto que eu acho muito interessante dentro desse tema de narrativas dentro do livro é quando o Kabai, que é um meio-irmão dele mais velho, eu acho até que é o irmão mais velho da família, ele está na Segunda Guerra Mundial. E o Gug fica escutando notícias da Segunda Guerra, histórias
E, inclusive, histórias do Hitler e do Mussolini são contadas nessas noites de história. E na cabeça do Gug, o Cabai está lá brigando de soco com Mussolini, que é alguma forma grotesca de ogro gigantesco. E a coisa está sendo feita no nível briga de rua, assim. Daí, com o fim de semana, o destacamento do Cabai tá ali por perto. Ele e uns colegas pegam um furgão do exército, escondidos, e vão para casa da família do Cabai, de furgão, para visitar as mães e o pai, e todo mundo, e comer um pouco de comida caseira, que o Cabai estava com uma saudade desesperada. No final dá muita coisa errada, o furgão atola na lama, vira uma perrenguice sem fim. Mas o que complica para o Gug é um aspecto um pouco abstrato, porque para ele, o Cabai estava em uma história, ele estava participando de uma história, ele era um personagem em uma história que estava acontecendo. Só que, de repente, ele pulou de fora dessa ficção e passou algumas pouquíssimas horas ali na realidade, e aí, sem mais nem menos, puf, voltou lá para a ficção das histórias. Fica um tipo de rasgo entre a realidade e a ficção na cabeça do Gug, e é muito legal ver como que ele vai tentando lidar com essa dissonância. Esse fio de pensamento sobre as narrativas evolui no final do livro, assim como o protagonista. Lá para o fim, o Gug já vai estar pensando sobre a própria tessitura das histórias, a tessitura das tramas. Saindo agora um pouco de aspectos da trama e focando no personagem, no Gug. Uma outra característica dele que eu acho muito relevante e que não é tão simples de descrever em uma palavra só, como determinado, que você coloca ela em uma palavra e acabou, é a seguinte. O Gug, ao longo da infância, é apresentado aos mais diferentes pontos de vista, ideias, ideologias, e mais do que escolher lados, ou mesmo trilhar um caminho do meio, é como se ele conseguisse acomodar dentro de si essas tensões. Para quem leu A Montanha Mágica, do Thomas Mann, nessa característica ele me lembra muito o protagonista do livro, o Hans Castorp, que também é meio assim e passa aquele tempo todo no sanatório em cima da montanha lá para tuberculosos, escutando tudo que é tipo de opinião e modo de vida, e consegue equilibrar muito bem coisas muito diferentes. E eu não estou falando aqui de ficar em cima do muro, algum tipo de centrismo, mas de encontrar alguma forma de equilíbrio de forças mesmo. Isso fica muito evidente em um excelente capítulo que começa com o Gug e o Kenneth, o mesmo amigo dele lá do começo do livro, quase virando católicos, meio que por moda, meio que também porque era muito fácil. Os católicos ali no Quênia aceitavam qualquer um, parece. Passou a escolher o nome de Pia, próximo. Eles só não são batizados porque a mãe do Kenneth encontra eles na fila, fica fula da vida e fala, não, vocês vão ser batizadas na igreja do Reverendo Stanley, que é um personagem bem importante aí na trama também, e é uma certa voz forte religiosa na comunidade deles. A igreja do Reverendo Stanley é associada aos missionários presbiterianos escoceses. O Gug vai lá, faz uma aulinha de catequese por um tempo e se batiza com o nome de James. E ao mesmo tempo em que queria ser católico, virava presbiteriano, ficava em dúvida entre que nome escolhia, se James ou Peter. O Gug frequentava a casa do Baba Mukuru, um amigo de sua família que seguia muito à risca as tradições ortodoxas africanas e rituais antiquíssimos. E o Gug não via problema nenhum, não via nenhum tipo de contradição em se maravilhar com qualquer tipo de coisa que o deixasse encantado. Ele era muito curioso e aberto a essas ideias todas. Mudando agora um enfoque para questões sociais, o livro comenta desde o início questões políticas do Quênia. Entre a política colonial britânica, o esforço de guerra, distribuição de terra aos colonos europeus, política
educacional, etc. O Gug vai contando as memórias de infância dele e conforme ele acha adequado, ele encaixa aqui e ali um comentário sobre o contexto político da época que ele acha que vai esclarecer melhor alguma questão. No começo do livro, essas questões políticas e a vida do Gug parecem que vão para o mesmo lado, mas muito distantes, como duas retas paralelas seguindo juntas, mas conforme o livro avança, você vai vendo que elas não são paralelas, que elas vão lentamente se aproximando mais e mais e mais, cada vez mais perto. Uma hora elas vão começar a se entrelaçar e não vai ser legal. E esse entrelaçamento acontece principalmente depois que a Inglaterra declara o estado emergencial, que é um estado em que ela pode exercer de forma muito mais discricionário e violento seu poder no Quênia colonial. É um processo muito triste de ver. Um dos irmãos do Gug, que tinha lutado um monte para erguer um negócio próprio de imóveis, tem que se bandear para as montanhas porque tinha uma postura anticolonialista. A escola do Gug tem de fechar temporariamente e mesmo quando reabre, ela tem de respeitar várias restrições. Os professores não podem falar nada, os diretores também têm mão amarrada para tudo. Os alunos são sujeitos a uns castigos absurdos se não se comunicarem em inglês, se eles quiserem falar nas línguas locais. Qualquer autoridade municipal é solapada na escola. Tudo vem de Londres com a formatação correta para ser aplicado e acabou. Uma das partes que eu achei mais pesadas é que o avô do Gug, que era para ele um modelo de imponência e fibra moral, com medo da perseguição política, se esconde na cabana do Gug e da mãe dele e passa uns dias por lá escondido, não bota a cara para fora para nada, faz xixi em pinico, deixa de fazer todos os rituais simples, mas constantes e habituais que ele fazia todos os dias e que davam orgulho para ele, e o Gug fazia parte desses rituais diários e ele tinha orgulho de participar. O Gug era a primeira pessoa que o avô dele via no dia e eles tomavam um chá juntos e o avô dele falava que isso dava sorte para ele e o avô dele abandona tudo isso para se esconder e o Gug vê isso e o avô dele quebra. E o Gug vendo aquilo quebra junto, e você como leitor tá tão imerso naquilo que quebra junto também. É uma experiência horrível, assim. E é em meio a esses e outros tipos de problema que o Gug vai lapidar os eixos morais dele, que por sua vez vão formar a base que vai ajudar ele a lidar com os problemas futuros que vão aparecer na vida dele. E o Gug parece dar bastante importância também à formação do seu caráter e aos eventos que ele acredita que ajudaram a formar o seu caráter, num sentido também de eventos que fizeram ele refletir sobre questões e essa reflexão também ajudou ele a formar o caráter. Um desses eventos, como eu falei, a mãe do Gug tinha conseguido matricular ele numa escola bacana e comprado um uniforme bacana para ele. Era um shorts bonito, uma camiseta bonita, e ele estava todo pimpão se achando com esse uniforme. Ele usava esse uniforme só na escola. Antes de chegar em casa, ele já tirava e colocava a roupa tradicional dele. Aí que um dia ia ter um evento na cidade, um evento esportivo, eu acho, e ele foi autorizado a ir com um uniforme novo. Ele ficou todo, colocou o uniforme novo, estufou o peito e foi todo cheio pro evento, com um sorriso de orelha a orelha, junto com o Jundi, que é um irmão mais novo dele, um ano mais novo, e é o irmão a que ele era mais apegado, ele é extremamente apegado ao Jundi. E ficou para lá e para cá com o Jundi. Até que ele viu uns colegas da escola, os colegas de uniforme escolar, ele também de uniforme escolar, e o Jundi com os trapos de usar em casa. O Gung fala que subitamente ele ficou mortificado de ser visto do lado do Jundi e inventou uma história deles apostarem uma corrida, cada um ir por um canto, não sei. O Jundi falou, vamos! E aí vão cada um por um lado, o Gug até deixa o Jundi ganhar e é visto sozinho. O Jundi ganha, fica
todo feliz, e quando o Gug vê o Jund, ele fala que ele se sente tão envergonhado, sabe? Ele fala, eu me senti tão envergonhado de ver meu irmão feliz, sendo que eu passei ele para trás, eu enganei ele por algo idiota, porque eu fiquei com vergonha dos outros me verem do lado dele, eu fiquei com vergonha de pessoa que eu nem conheço direito me ver do lado do meu irmão por causa de roupa. Ele fica tão arrependido, tão desgostoso do próprio uniforme. E o que eu achei singelo é como ele consegue olhar para esse sentimento de vergonha dele, de arrependimento, de frente. Ele não tenta evitar, ele não tenta pensar em outra coisa. E sinceramente, se eu tento lembrar da minha infância, eu não sei se eu teria essa coragem. Se eu não tentaria pensar em outra coisa, se eu não tentaria contornar o sentimento, eu não tenho certeza se eu teria essa coragem, imagino que não. E ele tem, eu achei muito bonito e muito singelo ele tendo essa coragem de lidar com um sentimento difícil desse de frente. E ele tira uma lição daí de eu vou ser meu próprio juiz daqui para frente. Eu que vou determinar o que eu devo ou não fazer e não vou agir de acordo com o que outras pessoas pensam que eu deveria ou não fazer. E é um dos meus trechos preferidos do livro inteiro. Bom, o que eu tinha para falar sobre o livro é isso. Mentira, eu tinha mais, só que eu tô tentando diminuir os vídeos. Esse é um livro que eu recomendaria para absolutamente qualquer pessoa, inclusive para quem não tem muito costume de ler e tá com vontade de começar o hábito. Eu acho que é uma opção muito boa. Então, se você tem um amigo que anda com papo, pô, eu queria voltar a ler, começar a ler, se tem um livro massa para me indicar, eu acho essa uma ótima opção. E é legal porque ele é um livro bom, ele é um livro bom mesmo e ao mesmo tempo fácil de ler, as páginas voam, quando você vê ele acabou já. A vida do Gug é fascinante e o modo como ele descreve as pessoas com quem ele convive também é, e como ele descreve os arredores dele também é. É isso, é um livraço, é impossível ler e não gostar. Não tem como. Bom, então é isso. Se ainda não curtiram o vídeo ou se inscreveram no canal, peço gentilmente que o façam. Se sentirem com tal inclinação, claro. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!